parte do quadro de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança, de São Francisco de Assis. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje, novamente, para falar sobre a fé. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, numa transcrição de uma psicografia dada por aquele que assina como um espírito protetor, a fé é humana e é divina. O que a gente pode entender sobre isso e qual é a importância da gente aprender? Bom, a fé, no seu princípio, é a certeza e a crença, a convicção de que algo será positivo, algo vai dar certo. Isso nos mais variados aspectos da nossa vida, como por exemplo, fé que vamos obter a cura de uma doença, fé que vamos obter um emprego, a fé de que vamos conseguir resolver nossos problemas, de que conseguiremos crescer, a fé em um futuro melhor da nossa vida espiritual, a fé de que quando fazemos tudo aquilo que o Cristo preconizou para nós, vamos obter tudo aquilo que Ele nos prometeu, que é uma vida saudável e feliz, próximo ao nosso Pai Celestial. É a fé de que um dia vamos obter a perfeição suprema e de que não vamos mais ter dores. A fé também de que estamos ainda num mundo de provas e expiações e de que seguindo essas trilhas do bom caminho que Ele nos mostrou, vamos obter dias melhores em mundos mais felizes. Muito bem, mas tudo isso sem termos a fé em nós mesmos, a fé material, fica de certa forma incompleta, né? O Cristo nos falou durante a sua jornada aqui na Terra, insistentemente, sobre a possibilidade que nós teríamos de, por exemplo, praticar as curas numa enorme escala, seguindo o seu exemplo, né? E por vezes até se irritou pela falta de confiança que seus discípulos empregavam nesse sentido, e dizendo que éramos homens de pouca fé quando não estávamos seguros dos resultados que íamos alcançar. E em muitos casos, ou na maioria deles, os seus feitos, falando das curas, eram tomados como praticamente impossíveis, porque ele retirava das pessoas, ele proporcionava a cura a males que eram completamente, para os conhecimentos da época, incuráveis. Mas ele ia lá e, em alguns instantes, eliminava esses males físicos da vida das pessoas, chegando a curar até a cegueira, curando centenas de casos de lepra, que era uma doença muito temida na época, que além de atacar ferozmente aos seres humanos, ela os isolava, né? Então, através da fé, nós desencadeamos interiormente uma série de mecanismos que são morais e físicos. Vamos qualificar como morais aqueles que são da ordem religiosa, aqueles que se originam no nosso espírito ou no nosso perispírito, que nós sabemos que é a matriz do nosso corpo físico, que nele estão gravadas todas as tendências, as trilhas que devemos seguir.
Nele estão impressos todas as dificuldades e dele partem todos os males físicos que se propagam para o corpo físico. Muito bem. E, ao mesmo tempo, temos a questão dos problemas meramente físicos, ou seja, materiais, que nós todos temos a capacidade de resolver, mas quando desencadeamos um mecanismo interno de crença de que poderemos obter os resultados desejados. Então, um homem é incapaz de promover o sucesso de algum empreendimento seu, através da fé, se ele não acreditar. Porque se ele não acredita que o que ele quer, o que ele desejaria obter é possível, ele não vai conseguir eficazmente o resultado. Ele não vai crer, não vai ter a crença própria de que ele conseguirá. Então, se ele não tem essa crença, essa certeza, ele pode sucumbir aos primeiros passos, aos primeiros obstáculos, ao insucesso daquilo que se propõe, né? Ele, em outras palavras, acaba desistindo daquele feito. Ele fala, não, isso não é possível, desisto, né? E ao passo que tudo, absolutamente tudo que o homem obteve até hoje, com o avanço das ciências, e o próprio avanço das ciências, é fruto da sua vontade. É fruto da sua vontade e do seu querer. E isso também, não somente porque ele acreditou ser possível, mas porque ele entrou em sintonia com o universo onde residem mentes que estão muito mais avançadas do que nós e se comprazem em poder auxiliar-nos naquilo que nos propomos a fazer. Assim cresceu a ciência, porque o homem primeiro desejou, depois ele tomou os caminhos necessários para obter e teve ainda, sem saber, a assistência de espíritos muito elevados, muito mais evoluídos, de outros mundos para realizar. Então, vejam como uma fé movimenta a outra, né? O primeiro de tudo é a fé humana. Se ela não existir, não se encontra a fé divina. E a fé divina responde por tudo o que está relacionado a nós e ao nosso mundo de forma invisível, de forma magnética, de forma fluídica. Vejam que interessante. Como poderíamos obter tais prodígios sem ter essa crença, né? O capítulo 25 do Evangelho nos fala, o título é Buscai e achareis. E o capítulo 27 do Evangelho tem como tema Pedi e obtereis. Vemos aí, nesses dois capítulos, uma forma pragmática do exercício da fé. O primeiro fala da fé humana. Buscai e achareis. Ou seja, buscai no sentido de procurar, né? Buscai a solução, porque em ti estão contidos todos os mecanismos necessários para obter, né? Então você tem que, através da sua vontade, desencadear o funcionamento desses mecanismos. E no capítulo 27, pedi e obtereis, ou seja, de novo o exercício da fé de que se atendermos
a essa realidade, a essa assertiva divina, vamos obter o que queremos. Porque é claro que tem algumas coisas que nós cremos não estar ao alcance de nossa vontade. Cremos não estar ao alcance significa que não cremos, não temos fé que poderemos por meios próprios obter, né? Então, para isso, nós podemos pedir e temos que ter a crença absoluta de que pedindo, isso vai se realizar. Um filho em tenra idade, quando começa a dar os primeiros passos no desenvolvimento da sua intelectualidade, ele ganha um quebra-cabeça dos seus pais, né? E ele começa a fazer, juntar as pecinhas, depois ganha um quebra-cabeça um pouco maior, vai fazendo, no primeiro tempo há uma certa dificuldade, depois eles ganham outros mais difíceis, tudo isso dado pelos pais para desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Qual é o pai que vai lá e monta o quebra-cabeça pelo filho? Nenhum. O quebra-cabeça foi dado para que o filho exerça esse desenvolvimento através dos seus recursos. Agora, se porém o filho está tentando, o pai começa a perceber que ele está até chegando à beira do descontrole por não estar conseguindo encaixar algumas peças. Ele ainda fica assim mesmo do lado, de braços cruzados, olhando, né, o que o filho está fazendo, pronto para auxiliar ao menor pedido. E o filho então choramingueia e pede ao seu pai, à sua mãe, para que o ajude, pois não está conseguindo. Qual é o pai que não vai ajudar? E qual é o filho que pede sem fé? Nenhum. Todo filho, quando pede alguma coisa para os seus pais, sabe, o saber é uma condição fundamental da fé, saber, ter a certeza de que vai ser atendido. O filho sabe, ele tem essa certeza e pede ao seu pai. E o seu pai o atende, montando quebra-cabeças ou ajudando a montar, dando os impulsos necessários. Olha, essa pecinha, será que ela não encaixa aqui? E será que se ela não encaixar aqui, todas as outras vão encaixar? Né? Então é isso que nós fazemos pelos nossos filhos e é isso o que Deus e a sua legião de espíritos benfazejos fazem em nosso auxílio para realizar aquilo que solicitamos, né? Então, a fé é uma condição muito, muito poderosa, e muito pouco utilizada por nós. A fé está muito relacionada à parte meramente religiosa, né? Que alguns optam por ter e outros optam por não ter. Os que optam por ter são porque estão vendo, através de estudos sistemáticos, de que tudo isso é atendido através da oração, através dos pedidos, através da vontade. E outros têm algum impedimento dado por seu próprio orgulho de que as coisas que ele só consegue as coisas por mérito e vontade e força própria. Esses não têm fé divina. Tá? E, muito bem, por último eu quero dar o exemplo dos medicamentos. Todo mundo já ouviu falar em medicamento placebo e sabe o que é. Placebo é um medicamento que é administrado obrigatoriamente em testes de medicamentos novos, quando se faz o teste da eficácia do seu funcionamento, há que ser empregada uma certa porcentagem de comprimidos ou remédios que tenham a mesma forma, o mesmo
visual, digamos assim, como se fossem verdadeiros. E depois que se faz a compilação dos resultados de eficácia, tem que ser subtraídos esse número dos que apresentaram a cura objetivada ou o efeito objetivado por um determinado medicamento, né? Então, se em 100 pessoas que tomaram o medicamento, 10 delas tomaram placebo, né? E dessas que tomaram placebo, 50% apresentaram o resultado de cura esperado, mesmo sabendo-se, e só sabem isso aqueles que estão empregando o teste, que aquele medicamento não é verdadeiro, então sabe-se que houve aí um mecanismo de autocura, que nada mais é do que o que foi proporcionado pela própria fé, pela própria crença de que ia haver melhora, pelo efeito psicológico, né? E nós temos essa grande quantidade de engrenagens internas, tanto no nosso físico quanto no nosso espírito, para que obtenhamos tudo aquilo que necessitamos para ser felizes e para continuar no nosso progresso. Então fica aqui a dica, o desejo, para que todos nós possamos cada vez mais, diante das dificuldades, promover-nos a nossa fé incondicional, a nossa fé relacionada à certeza que vamos conseguir superar as dificuldades, a nossa fé humana, quando assim for necessário, e a fé divina, para dar a garantia de que vamos obter os resultados. Eu desejo a todos uma ótima semana, que tenhamos todos muita fé, muita alegria, muito conhecimento angariado a cada dia de tudo o que Deus escondeu no nosso ser. Que assim seja.